Rute, capítulo 1. Nos dias em que os juízes governavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar no país de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque, e sua mulher Noemi, e seus 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus, de Belém de Judá. Tendo entrado no país de Moabe, ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Uma destas se chamava Orfa, e a outra se chamava Rute. E morava ali quase 10 anos. E morreram também os 2, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras para voltar ao país de Moabe, porquanto nessa terra tinha ouvido que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu de lugar onde estava, e com ela as 2 noras, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos o fizeste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada um em casa de seu marido. Quando as beijou, porém, levantaram a voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo para o teu povo. Noemi, porém, respondeu: Voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho ainda filhos no meu ventre para que sejam a ser seus maridos? Voltai, filhas minhas, ide, porque já sou velha demais para me casar. Ainda quando eu dissesse: Tenho esperança, ainda que esta noite tivesse marido e ainda viesse a ter filhos. Esperaria até que viessem a ser grandes? Deteria por eles sem tomar marido? Não, porque mais amargo me é do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Pelo que disse Noemi: Eis que tua concunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volta também tu após a tua concunhada. Respondeu, porém, Rute: Não me istes a quem te abandone e nem deixe de seguir, porque aonde quer que tu for, eu irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei ali eu. Assim me faça o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me esperar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém, e sucedeu que, ao entrarem em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres perguntavam: É esta, porventura, Noemi? Ela, porém, lhes respondeu: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamais Noemi, visto que o Senhor testemunhou contra mim, e o Todo-Poderoso me afligiu? Assim, Noemi voltou, e com ela
Rute, a moabita, sua nora, que veio do país de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da ceiga da cevada. Rute, capítulo 2. Ora, tinha Noemi um parente de seu marido, homem poderoso e rico, da família de Elimeleque, e ele se chamava Boaz. Rute, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo apanhar espigas atrás daquele a cujo olhos eu achar graça. E ela lhe respondeu: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegando ao campo, respingava após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao moço que estava no posto sobre os segadores: De quem é esta moça? Respondeu-lhe o moço: Esta é a moça moabita, que voltou com Noemi do país de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me colher e ajuntar espigas por entre os molhos após os segadores. Assim ela veio e está aqui desde pela manhã até agora, sem descansar nem sequer um pouco. Então disse Boaz a Rute: Escuta, filha minha, não vá colher em outro campo, nem tampouco passes aqui, mas pode ajuntar as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que segarem, e irá após elas. Não dei eu ordem aos moços que não te molestem? Quando tiveres sede, vai aos vasos e beba do que os moços tiverem tirado. Então ela, inclinando e prostrando-se com o rosto em terra, perguntou-lhe: Por que achou eu graça aos teus olhos, para que faça caso de mim, sendo eu estrangeira? Ao que lhe respondeu Boaz: Bem, se me contou tudo quanto tem feitos para com tua sogra, depois da morte de teu marido, como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia, o Senhor recompense o que fizeste, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E disse ela: Ache eu graça aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste bondosamente à tua serva, não sendo eu nem mesmo como uma das tuas criadas. Também, à hora de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te, come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E sentando ela ao lado dos segadores, ele lhe ofereceu grão tostado, e ela comeu e ficou satisfeita, e ainda lhe sobejou. Quando ela se levantou para respigar, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: Até entre os molhos deixai-a respirar, e não a censureis. Também tirai dos molhos algumas espigas e deixai ficar, para que ela as colha, e não a repreendeis. Assim, ela respigou naquele campo até tarde, e debulhou o que havia apanhado, e foi quase uma efa de cevada. Então, carregando com a cevada, veio à cidade e viu sua sogra o que havia apanhado. Também Rute tirou e deu-lhe o que sobejara depois de fartar-se. Ao que lhe perguntou sua sogra: Onde respigaste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que fez caso de ti. E ela relatou à sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse: O nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Disse Noemi à sua nora: Bendito seja o nome do Senhor, e bendito seja ele, que não tem deixado de misturar a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais:
este homem é parente nosso, um dos nossos remidores. Respondeu Rute a Moabita. Ele me disse ainda, seguirás de perto os seus moços, até que tenha acabado toda a minha cega. Então disse Noemi à sua nora, Rute, bom é, filha minha, que saia com as suas moças e que não te encontre noutro campo. Assim se ajuntou com as moças de Boaz para respigar até o fim da cega da cevada, e morava com a sua sogra. Rute, capítulo 3. Depois lhe disse Noemi, sua sogra, minha filha, não te hei de buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois, não é Boaz com cujas moças estiveste, de nossa parentela? Eis que esta noite ele vai joirar a cevada na eira. Lava-te, unge-te, veste os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém, não te dê a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E quando ele se deitar, notará o lugar em que se deita. Então entrará, descobrirá os pés e te deitarás também, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Rute, tudo quanto me disser, farei. Então desceu a eira e fez conforme tudo o que sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um meda, e vindo ela de mansinho, descobriu-lhe os pés e se deitou. Ora, pela meia-noite o homem estremeceu, voltou-se e viu uma mulher deitada aos seus pés. E perguntou ele, quem és tu? Ao que ela respondeu, sou Rute, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Então disse ele, bendita seja tu do Senhor, minha filha. Mostraste agora mais bondade do que dantes, visto que após nenhum mancebo foste, quer pobre, quer rico. Agora, pois, não temas, tudo quanto disseres te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é bem verdade que eu sou remidor, porém, há ainda outro mancebo mais chegado do que eu. Fico-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele cumprir para comigo os deveres, que o faça, mas se não os quiser cumprir, então eu o farei tão certamente como vive o Senhor. Deita-te até pela manhã. Ficou, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que fosse possível a uma pessoa reconhecer outra, porquanto ele disse, não se saiba que uma mulher veio à eira. Disse mais, traz aqui a capa com que te cobres e segura. Segurou-a, pois, e ele as mediu 6 medidas de cevada, e lhe pôs no ombro. Então ela foi para a cidade. Quando chegou a sua sogra, esta lhe perguntou, como te houveste, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Disse mais, estas 6 medidas de cevada ele me deu, dizendo, não voltarás vazia para a tua sogra. Então disse Noemi, espera, minha filha, até que saibas como irá terminar o caso, porque aquele homem não descansará enquanto não tiver concluído hoje este negócio. Rute, capítulo 4. Boaz subiu à porta e sentou-se ali, e eis que o remidor de quem Boaz tinha falado ia passando, e disse-lhe, ó fulano, desvia-te para cá, assenta-se aqui. E ele, desviando-se para ali, sentou-se. Então Boaz tomou 10 homens entre os anciões da cidade e lhe disse, sentai-vos aqui. E eles se sentaram. Disse Boaz ao remidor,
Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, vendeu a parte da terra que lhe pertencia a Ameleque, nosso irmão. Resolvi informar-te disso e diz: compra na presença do que estão sentados aqui, na presença dos anciões do meu povo, se há de redimi-la, redimirá, e não declara, para que o saiba, pois outro há, senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Disse, porém, Boaz: no dia em que comprares o campo da mão de Noemi, também tomará a Rute, a moabita, que foi mulher do falecido, para suscitar o nome dele na sua herança. Então disse o remidor: não poderei redimi-lo para mim, para que não prejudique a minha própria herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não posso o fazer. Outrora em Israel, para confirmar qualquer negócio relativo à remissão e à permuta, o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Dizendo, pois, o remidor a Boaz: compra-a para ti, descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciões e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilom, e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomei por mulher a Rute, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido na sua herança, para que a nome dele não seja desraigado dentre seus irmãos, e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. Ao que todo o povo que estava na porta e os anciões responderam: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e a Leia, que juntas edificaram a casa de Israel. Porta-te valorosamente em Efrata e faz nome afamado em Belém. Também seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu a Judá, pela posteridade que o Senhor te der desta moça. Assim tomou Boaz a Rute, e lá foi por mulher. Ele a conheceu, e o Senhor permitiu a Rute conceber a ela ter um filho. Disseram então as mulheres a Noemi: bendito seja o Senhor que não te deixou hoje sem remidor, e tornou-se o seu homem afamado em Israel. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz. Ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o menino, pôs no seu regaço e foi sua ama. E as vizinhas deram-lhe nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram ao menino Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esson, Esson gerou a Rão, Rão gerou a Aminabade, Aminabade gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi.